Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos para mais um estudo da nossa série Ensinos de Jesus. E hoje nós vamos ver o que Jesus ensinou sobre o batismo. Você sabe que o batismo é algo que a Bíblia ensina e repete várias vezes, porque é um ponto de decisão, um ponto de início da vida cristã. E Deus quer que você passe por essa experiência com entendimento para que você possa viver para sempre com o Senhor. Mas vamos analisar esse tema à luz da Bíblia, dos ensinos de Jesus, para que nós possamos fazer a vontade dele. Que circunstâncias envolveram o batismo de Jesus? Mateus 3, 13 a 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixe por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. E batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou outras versões diz: a quem eu me alegro. Interessante porque aqui é o momento que mostra o batismo de Jesus. Você conhece, você sabe que Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão. Imagine, João Batista estava lá pregando, quando as pessoas se convertiam, elas eram batizadas, e de repente aparece Jesus, e Jesus fala assim: eu quero ser batizado. João não entendeu, porque falou assim: é você que tem que me batizar. Como é que eu vou te batizar? Você é puro, perfeito, não tem pecados. Mas Jesus falou assim: eu quero ser batizado. E o motivo de Jesus pedir para ser batizado é o que está aqui na tela, porque o batismo de Jesus é um exemplo que nós devemos seguir. Tem pessoa que pensa que batismo é um rito de purificação. Não. Jesus, ele nos ensina que o batismo é uma entrega a Deus. Quando você desce as águas do batismo, você está fazendo um relacionamento de aliança com Deus, de viver com Deus todos os dias da sua vida. Quando eu me casei, eu prometi para minha esposa, coloquei essa aliança e prometi que eu ficaria com ela na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. E assim com Jesus, quando nós somos batizados, nós fazemos um compromisso espiritual de viver em Cristo até o fim das nossas vidas. Jesus ali queria viver com Deus, com o Espírito Santo, e ele dá esse exemplo para todos nós. Muito bem, Jesus faz do batismo também uma condição de salvação. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Jesus faz do batismo uma condição da salvação. Eu já vou te explicar por quê. Vamos ver o texto, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. E aqui vem a pergunta: por que Jesus faz do batismo uma condição de salvação? Falando, olha, se você não for batizado, você não pode entrar no reino dos céus. Porque o batismo é o símbolo da sua entrega da vida a Deus. Muitas pessoas pensam assim: eu tenho que resolver todos os meus problemas, e depois que resolver o meu problema, eu entrego a minha vida a Deus. Eu vou acabar com todos os meus pecados, e depois que eu acabar, eu estou perfeito, puro, aí eu entrego minha vida e vivo com Deus. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou para você crer nele. Você crê, quer viver, então você é batizado. E o batismo coloca o início da sua vida com Cristo. E a partir daí você vai começar a buscar a Cristo todos os dias e ele vai transformar.
É por isso que você precisa passar por essa experiência para você dizer publicamente para todos que você crê e que você quer viver e obedecer ao Senhor. Se a pessoa não crê, não faz entrega, e eu como pastor já há muitos anos vejo pessoas que vão, não, depois eu batizo, amanhã, ano que vem, e vão postergando, essas pessoas sofrem, porque elas, o fato de não entregar e não fazerem o compromisso, elas vão carregando consigo os pecados, as lutas espirituais, e muitas delas não conseguem nunca vencer essas batalhas. E Deus diz que se não passar por essa experiência, é terrível o que eu vou falar, mas passa uma condenação. Jesus diz, quem crer for batizado será salvo, mas se não crer e não for batizado, será condenado. Muito bem, Mateus 28, 19 e 20 responde a seguinte pergunta: em nome de quem os candidatos devem ser batizados? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a pessoa, quando entrega a vida, ela está entregando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está entregando sua vida para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo. E aí diz que a partir do batismo, olha só, ensine-os a guardar todas as coisas. É por isso que eu falei que o batismo é o início, e aí você vai começar a guardar todas as coisas que o Senhor ensinou até a volta de Jesus, até a consumação dos séculos. Está entendendo por que o batismo é necessário? Porque você não pode continuar a viver um estilo de vida longe de Deus. Eu sei que você está acostumado com isso. Eu sei que isso é normal para você. Mas Deus está te chamando hoje para você começar uma nova etapa ao lado do Senhor, uma nova vida. Vamos ver as formas de batismo. Nós temos batismo por aspersão, infusão e imersão. Aspersão é quando você vê jogando uma pequena água sobre a cabeça de uma criança. A infusão, aí você já mergulha, você joga uma quantidade maior, a criança chega a colocar às vezes até a cabeça inteira na água. Agora a imersão é descer o corpo inteiro nas águas. Então aspersão, infusão e imersão. E aí vem a pergunta, né? Qual que é a forma correta, pastor, de batizar? Nessa pergunta. É por aspersão? É por infusão? Ou é por imersão? Vamos ver o que diz Mateus 3,16 e Atos 8, 36 e 38. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vinda sobre ele. Pergunto para você, Jesus foi batizado por aspersão, infusão ou por imersão? Jesus foi batizado por imersão, na água, o corpo inteiro, lá no Rio Jordão. Vamos ver agora Atos 8. Seguindo eles o caminho fora, chegando certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, e ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Muito bem, qual foi o tipo de batismo? Aqui, aspersão, infusão ou imersão? Óbvio, né? Foi imersão. A Bíblia ensina apenas um tipo de batismo, que é o batismo de descer as águas, e você já vai entender por que tem que ser o batismo de descer as águas. Então, Jesus foi batizado por imersão. A palavra batismo já vem em grego baptizo. Então, olha que interessante, né? Quando você está falando você batizado, baptizo significa imergir, significa mergulhar, descer as águas. É por isso que não existe batismo por outra forma que não seja imergir, porque a própria palavra baptizo
né, que significa batismo em português, é descer as águas. Está claro para nós, né? Nós não precisamos nem brigar com o texto, apenas entender que quando falo batismo, obrigatoriamente é descer as águas. Próxima pergunta diz assim: qual o simbolismo do batismo segundo as Escrituras? Agora preste bem atenção. Romanos 6, a partir do verso 3. Ora, porventura ignorais que todos nós somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. E Colossenses 2,12 diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a palavra de Deus é muito clara. Qual que é o símbolo? É a morte. Morte para essa vida e morte para os pecados. Então, atenção. Quando você está descendo as águas, é o que diz Romanos e Colossenses, você está morrendo para essa vida. É você falar assim: eu já não quero viver na minha própria vida do meu jeito, mas eu quero entregar minha vida para Deus. Você está morrendo para os pecados. Todos os seus pecados estão sendo sepultados. E quando você sai da água, você está nascendo de novo. Você nasce para uma nova vida, uma vida em Jesus, uma vida para não viver em pecado, não ser escravo do pecado, mas agora uma vida para a vida eterna, na presença do Senhor. Quando você está antes do batismo, você vive para o pecado, distante de Deus. Quando você batiza, você vive para Jesus, uma nova vida, não que você não vá pecar, mas você não vai ser mais escravo do pecado. Você vai deixar que Jesus tome posse da sua vida, que Jesus esteja contigo. Então, essa é a importância, você começar uma nova vida com Deus. Deus quer te libertar do seu pecado, meu querido. Deus quer te dar uma nova vida. É por isso que você precisa morrer e entregar tudo e começar hoje com o nosso Senhor Jesus. Agora a próxima pergunta. A partir então, pastor, de qual idade o batismo pode ser ministrado? Atos 22, o verso 16 diz assim: agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Presta atenção nessa parte. Invocando o nome dele. Então, para ser batizado, você tem que invocar o nome dele. Olha, essa imagem é bonita, né? Uma criança sendo batizada. Eu fui batizado na Igreja Católica. Falei para vocês já que eu vim de fé católica. E eu tenho a foto do meu batismo. Mas por mais bonito que seja um batismo de um bebê, esse batismo não é bíblico. A Bíblia ensina que nós devemos apresentar as crianças ao Senhor, dedicar ao Senhor. Jesus foi dedicado, o profeta Samuel foi dedicado, outros foram dedicados ao Senhor no templo, mas não batizar. Por quê? Porque tem que invocar o nome de Deus. O batismo é uma decisão de alguém que já tenha consciência, saiba ler, saiba escrever, saiba raciocinar e principalmente escolher. Um bebezinho não sabe escolher. Um bebezinho não sabe o que é certo e o que é errado. Um bebezinho, dependendo se é um copo de veneno, ele toma e morre. Um bebezinho, se tiver 1 ano de idade, começar a caminhar e estiver à beira de um rio, de uma piscina, pode se afogar. Eu creio que nós ensinamos geralmente quando a criança já passa uma alfabetização, a partir de 8, 9, 10 anos, já tem consciência, aí ele já pode decidir por Jesus. Porque tem que saber invocar. Quando já sabe invocar o nome do Senhor, já pode entregar o coração e falar assim: eu quero viver para sempre com Jesus.
Por isso que a Bíblia não ensina batismos de bebês, apenas de pessoas que já possam invocar e tenham consciência para escolher e decidir viver para sempre ao lado de Deus. Então agora vamos falar das condições para o batismo. Essa é uma pergunta. Pastor, quem que pode ser batizado? Primeiro, Mateus 28 diz que tem que ter um ensino. Você lembra lá, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Eu estou muito feliz, porque você está estudando a palavra de Deus. Você está recebendo o ensino. Esse é o ensino preparatório, porque a tua decisão é racional. Não foi de qualquer maneira. Você, de uma maneira racional, foi ensinado a palavra de Deus. Então essa é a primeira condição. Vamos à segunda condição, crer. Marcos 16:16, você lembra que nós lemos aqui? Diz assim, quem crer e for batizado. Eu não vou batizar qualquer pessoa que vem para a rua e a pessoa me conheceu hoje e fala, pastor, eu quero que me batize. Mas a pessoa não estudou a palavra de Deus, não crê em Jesus, não quer viver com Jesus, não deve ser batizada. A pessoa tem que crer, fala assim, eu quero seguir, eu quero fazer um compromisso com Deus. Isso é crer. Gente, crer não é falar, se eu bater em 10 casos, 9 vão falar que crê em Deus. É muito mais do que crer apenas verbalmente, é crer de viver, de querer fazer um compromisso. Olha, eu quero ser batizado porque eu quero viver com Jesus. Isto é crer, ok? E terceira condição, arrependimento. Atos 2:38 fala que nós temos que nos arrepender. E arrepender é mudança de vida. É não querer viver no mesmo estilo de vida. Fala assim, eu quero viver agora uma nova vida na palavra de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, vivendo com Jesus todos os dias para fazer a vontade de Deus. Arrependimento significa mudança de vida. É você desejar mudar de vida. E quarto, conversão. Mateus 18:3. Conversão é você saber, eu estava indo para o caminho da perdição. Muitas vezes, quando nós temos o GPS, né, e está com o carro e você faz uma rota errada, o GPS recalcula para que você possa voltar à sua direção. Se na nossa vida nós estamos indo no caminho errado e agora eu quero me converter ao Senhor, eu não quero ficar nesse estilo de vida, eu não quero ficar no erro, eu vou me voltar ao Senhor para as coisas dele, para o reino dele. Isso se chama conversão. Quando você tem essas características, você entrega a vida a Deus. Você não vai ser perfeito, você não é santo, mas você entrega a vida a Deus para você começar uma nova vida ao lado do Senhor. Então agora vem essa pergunta, quem pode ser batizado? 3 coisas das pessoas, quem que pode ser? Primeiro, aquele que nunca foi batizado. Se você nunca foi batizado, hoje eu já te faço um chamado. Faça a sua entrega. Você que está me vendo esse vídeo, você pode escrever aqui, eu quero ser batizado. Se você está numa casa com amigos, aí num pequeno grupo, numa comunidade, você fala para a pessoa, olha, eu quero ser batizado. Hoje você pode tomar essa decisão. E um pastor mais próximo de você poderá batizá-lo. E se você pertence à região onde eu moro, eu vou poder batizar você. Será um maior privilégio, uma honra para ao ver a sua entrega da sua vida a Deus. Segundo, aquele que foi batizado por aspersão. Eu fui batizado por aspersão e não tinha sido passado pelo batismo de imersão. Mas em 1992, no dia 29 de setembro de 92, eu desci as águas lá em Curitiba, na Igreja Adventista Central de Curitiba, desci as águas batismais. E que bênção foi para a minha vida. Então, se você já foi batizado por aspersão, pode ser batizado também por imersão. E a terceiro, aquele que foi batizado e não tinha todo o ensino. Atos 19, do verso 1 a 5. Aqui está um ensino interessante, porque quando você lê Atos 19, 1 a 5, eram pessoas que tinham sido batizados por imersão, por João Batista, mas essas pessoas não tinham ainda toda a palavra, todo o ensino, não sabiam nem do Espírito Santo. Aí Paulo falou assim, agora eu vou batizar vocês de novo. Então a pessoa fez um compromisso, fez uma entrega, e alguém fala assim, mas a Bíblia fala só de um só batismo. É um batismo só, não de um ato, mas no sentido de entregar a vida a Deus. Não existem diferentes formas de batismo, aspersão, infusão, é um só batismo, é o de imersão.
Mas a pessoa fez a entrega, não conhecia tudo e agora está conhecendo mais. Fala, Senhor, eu quero passar de novo para a imersão, porque eu quero entregar minha vida sobre todo esse conhecimento, eu quero ser fiel. Também pode fazer, biblicamente, não há nenhum problema. Vamos agora às perguntas finais. O que acontece com uma pessoa após o seu batismo? Olha o que diz em 2 Coríntios 5,17 e Gálatas 3,27. Eu gosto muito desse texto. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Olha que coisa linda, meu querido. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Só existe 2 tipos de vida: a vida sem Cristo e a vida em Cristo. Talvez eu estou falando para muita gente que está vivendo sem Cristo. E aí você tem uma vida de lutas, de pecados, sofrimentos, se fica, vai lutando, uma luta sem fim, você já viveu o suficiente para saber que não dá certo. Mas aqui a palavra de Deus diz assim, se alguém está em Cristo, ele vai fazer uma nova criatura. Tudo que estava no passado, Deus vai consertar. Deus vai recomeçar, você vai ser revestido de Cristo. Você vai viver em Cristo. Como diz Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é maravilhoso? Isso não é fantástico? Deus quer fazer isso na sua vida hoje, meu querido. Então foi por você. Foi por você que Jesus fez a entrega. Foi por você que ele foi lá na cruz do Calvário, para que você hoje possa fazer a entrega do seu coração. Deus quer que você tenha sua decisão, diz assim, compreendendo ser o batismo um requisito da salvação, decido hoje ser batizado nas águas, como Jesus foi. Mesmo já tendo sido batizado por imersão, compreendo agora algumas verdades que antes não conhecia. Baseado no exemplo de Paulo, desejo passar agora por um novo batismo, se for o caso. Tendo já sido batizado por imersão, sendo leal a tudo que aprendi no Evangelho e conhecendo agora as doutrinas bíblicas que não conhecia, desejo me unir à Igreja de Cristo, uma profissão de fé. Atenção, olha aqui para mim. Olha aqui bem pertinho da tela. Quero dizer uma coisa para você. Hoje é o dia da sua decisão. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, que você ficasse em pé. Eu vou fazer uma oração de entrega. E a partir dessa oração, se você está numa casa com alguém, você fala assim, me avisa ao pastor, eu quero ir na igreja e eu quero entregar minha vida ao Senhor. Se você está sozinho, você vai buscar uma igreja adventista e você vai falar para o pastor lá, olha, estou fazendo os estudos da Bíblia e eu quero ser batizado, eu quero me entregar. Deus vai te abençoar. Coloque sua mão no coração, porque eu quero fazer essa oração pela sua decisão, para você viver para sempre ao lado do Senhor. Oremos. Nosso Pai, nós queremos ser uma nova criatura, Senhor. Nós queremos viver em Cristo, porque a vida sem Cristo não deu certo. Nós tentamos, achamos que as coisas vão melhorar, mas só pioram. O mundo piora, o país piora, mas nós queremos agora viver em Cristo, queremos ser batizados para começar uma nova história, para ser uma nova criatura, para estar revestido de Cristo, para que o Senhor possa fazer todas as coisas novas. Aceita, ó Pai, esse teu filho, essa tua filha, não importa o pecado que ele tenha, eu peço perdão, ó Pai, que eles possam ser batizados para agora começarem a aprender e viverem na sua presença. Por isso, ó Pai, eu consagro essa decisão, porque eles serão batizados, colocarão o nome no livro da vida, o nome deles escritos no livro da vida, e viverão eternamente para todos sempre, sempre ao seu lado. Eu consagro essa decisão e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu querido. Feliz pela sua decisão. Jesus te abençoe e até o próximo estudo.